Altura para estabelecer uma ligação via Skype para a IMF, onde está o economista Filipe Garcia. Filipe, muito boa tarde. Antes de começarmos a olhar para o rescaldo dos testes de stress à Banca Europeia, convém também olhar para aquilo que está a acontecer na China, com a agência de rating que tem vindo a criticar o trabalho das congêneres ocidentais. Olá, Ruben, boa tarde. É verdade, convém não perder o foco, enfim, de outras coisas que vão acontecendo. A agência da Gong é a maior empresa de rating chinesa e foi dada um pouco a conhecer ao mundo há 2 semanas, quando apresentou os seus resultados de rating que não davam ao Reino Unido e aos Estados Unidos o AAA que toda a gente lhes dá. No fundo, a Dadong vem dizer que as agências de rating ocidentais são muito politizadas, que quase levaram ao colapso financeiro dos Estados Unidos por não avaliarem bem o risco, nomeadamente na crise do subprime, e que os Estados Unidos estão numa fase de pré-bancarrota, estão quase insolventes, e que as agências de rating continuam a dar-lhe a notação máxima. Apontam uma crítica muito em concreto e que diz respeito à parte militar, dizendo que os gastos militares são completamente insustentáveis e estão a ser financiados apenas por dívida externa, o que não poderá acontecer durante muito mais tempo, e rematam com a resposta à potencial pergunta, mas então quem é a Dagong, dizendo que a China é o maior crédito do mundo e que os chineses devem, de alguma forma, poder ter uma palavra a dizer em como se avalia o risco dos Estados. Em resumo, nós temos que ver isto num contexto da alteração muito gradual, muito lenta, mas incisiva do discurso chinês, que já não diz dos Estados Unidos as mesmas coisas que dizia há, por exemplo, 2, 3 anos atrás. A linguagem tem-se vindo a degradar e será cada vez mais difícil para os Estados Unidos colocarem dívida junto da China. É o sinal de que a China pode estar então aqui à procura de diversificar os investimentos. Filipe, olhando agora então para os testes de stress, já é possível perceber qual é a grande reação do mercado a estes números? Vão servir para tranquilizar os investidores relativamente à banca? Bom, eu diria o seguinte, a primeira coisa que nós vemos hoje é que os mercados estão calmos, nem a subir muito, nem a descer muito. A nível de mercado de dívida as coisas também estão a funcionar e, portanto, se o mercado está a funcionar satisfatoriamente, é porque os resultados foram bons. Nós temos que ver que estamos a lidar com a confiança e a confiança tem esta especificidade, que é perde-se muito rapidamente e demora muito tempo a voltar a reconquistar. Daí que estes testes pareça que possam ter algum alcance limitado, essa é a crítica de alguns analistas, mas do ponto de vista da reconstrução da confiança parece-me ter sido um evento de sucesso, porque se assim não fosse, hoje teríamos as coisas bem pior do que tínhamos na semana passada. E arriscaria a dizer que, apesar das críticas, se calhar da maioria dos analistas, eu até as consideraria um pouco injustas, mas apesar dessas críticas, nós hoje sabemos mais sobre as instituições financeiras do que sabíamos há uma semana atrás. E isso foi algo que aconteceu por iniciativa do próprio sistema financeiro e, portanto, deve-se aplaudir essa medida. Filipe, e relativamente a essa confiança de que falavas, os bancos europeus, mesmo aqueles que passaram o teste, poderão tomar aqui medidas para aumentar os rácios de capital e com essa medida reforçar ainda mais a confiança dos investidores? Sim, eu penso que sim por vários motivos. Em primeiro lugar, falava-se que os resultados do stress test indicavam que era necessário capitalizar apenas o sistema em 3,5 milhões de euros, o que era considerado pouco. Bom, é verdade, mas também não são os testes que vão recapitalizar. Os bancos só vão angariar capital à medida que forem necessitando. E há 2 ou 3 coisas que estão a fazer com que os bancos precisem de mais capital, mas é um processo gradual e que não pode ser feito de uma vez só. E eu arriscaria desde logo 2. O primeiro facto é que nós estamos, já temos vindo a falar, num processo de desalavancagem global, ou seja, os bancos, as instituições financeiras, as empresas, até as pessoas, estavam demasiadamente alavancadas e isso tem que ser um balão que tem que esvaziar um pouco, mas tem que esvaziar devagar. Só que desalavancar significa uma de 2 coisas, ou diminuir o crédito ou aumentar o capital. E penso que se está a tentar fazer as 2 coisas em simultâneo, mas devagar e não pode ser de outra forma. A segunda questão diz respeito ao processo de Basileia III,
que continua a estar em negociação e que obriga a rácios, digamos, mais aceitáveis, ou seja, rácios mais altos do ponto de vista de capital. Essas duas coisas fazem com que os bancos precisem de mais capital, mas, repito, devem fazê-lo de uma forma gradual, porque se tiverem que fazê-lo de uma vez só, não vai haver mercado para os capitalizar. E é isso que também se está a tentar evitar, que haja uma corrida à capitalização dos bancos, porque aí, se calhar, a porta vai ser demasiadamente estreita para todos os que queiram ir atrás desses fundos. Filipe, obrigado pela participação neste Fecho de Contas, os comentários de Filipe Garcia, economista da IMF, relativamente ao tema que está, obviamente, a dominar as atenções dos mercados, os resultados dos testes de stress que foram apresentados sexta-feira, já depois do fecho das praças europeias.